Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No século II a.C., os judeus sofreram uma grande perseguição por parte do rei Antíoco Epífanes, que desejou impor a sua religião a todos os povos do seu reino e quis obrigar os judeus a apostatar da sua fé. Um sinal da apostasia era comer carne de porco, que a lei de Moisés proibia. Hoje, o segundo livro dos Macabeus, que acabamos de ler, traz o episódio de 7 irmãos, filhos de uma mesma mãe, que, um por um, preferiram ser torturados e mortos, com esperança na ressurreição, em vez de violar a lei dos seus pais e comer a carne proibida pela lei. Eles morreram com uma coragem surpreendente porque acreditavam na ressurreição. O Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Quando um dos irmãos estendeu suas mãos para serem cortadas, assim disse: do céu, quer dizer de Deus, recebi estes membros, por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. Bonito, não é? Você saber que vai receber os membros que agora são amputados. Um outro diz: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Para ti, porém, ó Rei, não haverá ressurreição para a vida. Esta fé na ressurreição, que aparece maravilhosa no segundo livro dos Macabeus, e nesse trecho que acabamos de ouvir, é o tema da liturgia de hoje. Nós fomos salvos em corpo e alma. Porque a nossa alma foi salva, após a morte nós não vamos para o inferno, mas vamos ver a Deus face a face. Nosso corpo, porém, será decomposto. E aí? Onde está a salvação do nosso corpo? Haverá um dia, o dia final, o dia da ressurreição, em que nossos corpos vão ressurgir das cinzas e vão se unir às nossas almas que estarão vendo a Deus face a face. E os nossos corpos vão participar da glória das nossas almas. Se forem corpos amputados, voltarão a receber os membros que perderam. Se forem corpos defeituosos, ressuscitarão corpos sem defeitos. Serão corpos brilhantes, como o corpo de Jesus ressuscitado. Serão corpos que não sentirão mais fome nem sede, que não precisarão comer e beber. Serão corpos que, como o de Jesus, não serão impedidos pelas paredes, porque Jesus atravessou as paredes do cenáculo com seu corpo ressuscitado para aparecer aos apóstolos. Serão corpos sem sofrimento, sem cansaço e sem morte. Esta é a nossa esperança, a esperança na ressurreição, que faz com que nós suportemos de bom grado todos os sofrimentos que o Senhor nos conceder. Lembremos que estes irmãos daqui eram do Antigo Testamento e já demonstravam uma fé tão grande. Imagine qual não deve ser a nossa fé, nós que somos do Novo Testamento. O salmo que nós lemos em seguida fala também da esperança de ver a Deus face a face. Eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. A segunda leitura nos mostra o caminho para chegar a este fim. O caminho é a perseverança. São Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra, toda boa obra e boa palavra. Rezai, rezai para que sejamos livres dos homens maus e perversos, pois nem todos têm a fé.
que o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e à firme esperança em Cristo. Devemos, portanto, perseverar na oração, nas boas obras, para sermos dignos da ressurreição futura. O Evangelho hoje apresenta um confronto entre Jesus e os saduceus. Os saduceus eram materialistas e não acreditavam na existência de anjos nem da ressurreição. Para eles, a vida terminava com a morte. Então eles propuseram a Jesus um caso para pô-lo à prova. O caso era de uma mulher que havia se casado com 7 homens. Por que ela havia se casado com 7 homens? Porque, segundo a lei de Moisés, lei conhecida como levirato, se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria casar-se com a viúva. Mas o filho que o irmão tivesse com a viúva seria considerado do falecido, teria o nome do falecido. Para quê? Para poder assim perpetuar o nome daquele que morreu, para que aquele nome não desaparecesse da terra. Ora, disseram os saduceus, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro morreu sem deixar filhos e o irmão dele se casou com a viúva. Ele também morreu e o terceiro se casou com a viúva. E assim, um por um, se casaram com ela e morreram. Por fim, morreu também a mulher. E agora, perguntam eles, no dia da ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Porque aqui nesta vida, todos a tiveram por esposa. É uma pergunta para pôr Jesus em dificuldade, porque os que perguntavam isso não acreditavam na ressurreição. E Jesus respondeu, nesta vida, os homens e as mulheres se casam. O casamento é necessário por causa da perpetuação da espécie, da renovação das gerações, porque as pessoas morrem e têm que ser substituídas por outras. Mas os que forem dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem se casarão, nem serão dados em casamento. Nem poderão morrer, mas serão como anjos, filhos de Deus, filhos da ressurreição. Portanto, é um erro usar a imaginação para tentar descobrir como vai ser o mundo depois da ressurreição. Não está ao nosso alcance saber disso. E pensar no futuro tal como nós pensamos no presente é um erro grosseiro. Os ressuscitados vão todos saciar-se com a visão de Deus. Mas que os mortos ressuscitam, acrescenta Jesus. Moisés também o indicou naquela passagem em que ele viu uma sarça ardente, uma moita queimando sem se consumir. Quando o Senhor disse do meio da sarça, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, se Abraão, Isaque e Jacó não existissem, se eles tivessem desaparecido com a morte, então Deus não seria veraz. Se ele disse, eu sou Deus dos patriarcas, é porque os patriarcas estão comigo, estão por ora espiritualmente, mas um dia também vão ressuscitar. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. E assim ele respondeu aos saduceus. Qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? A reencarnação é uma doutrina espírita, condenada pela Igreja e que não tem fundamento na Escritura. Segundo a doutrina espírita, nós somos apenas alma e temos um corpo como se fosse uma roupa. Como trocamos de camisa, dizem os espíritas, podemos trocar de corpo. E cada vez que se troca de corpo, ocorre uma reencarnação, assim eles dizem. Porém, a Bíblia diz, Hebreus 9:27, o homem morre uma só vez e depois vem o juízo. Nós morremos e depois nós vamos nos unir ao nosso único corpo. A nossa única alma vai se unir ao nosso mesmo corpo. Nós não temos vários corpos, mas um só. Não vai haver uma passagem da alma de corpo em corpo. Vai haver uma reunião da minha alma com o meu corpo no último dia. E isto se chama ressurreição. É nisso que nós acreditamos.
Essa esperança faz com que nós sejamos diferentes dos pagãos, dos ateus. Nós podemos chorar em uma cerimônia de enterro. Faz bem chorar. Jesus chorou diante de Lázaro morto, mas não podemos nos desesperar. Não podemos arrancar os cabelos, nem dar gritos histéricos. Choremos, mas choremos como Maria, que chorou de pé, enquanto presenciava a agonia de seu filho. Chorou de pé porque acreditava que ele iria ressuscitar. E a ressurreição do filho dela é causa e garantia da nossa ressurreição. Porque nós temos esperança na salvação inteira de nós mesmos, corpo e alma, a nossa vida não é um absurdo. Nós sabemos que nada se perde daquilo que nós oferecemos a Deus. Até as menores coisas depositamos sobre o altar e se misturam à oferenda do corpo e do sangue de Cristo. Assim como aquela gotinha de água que o padre daqui a pouco vai misturar com o vinho, nós nos misturamos com Jesus para sermos oferecidos ao Pai. E nada se perde, nada do que é oferecido fica desperdiçado. E se nós temos possibilidade de comungar do corpo e do sangue de Jesus, saibamos que nós não estamos entrando em comunhão com um cadáver, mas é um corpo vivo, sob a aparência do pão. É um corpo ressuscitado, é o corpo de alguém que morreu, mas ressuscitou. E o corpo glorioso de Jesus, ao contato com o nosso corpo mortal, faz duas coisas: acalma as nossas paixões, dá-nos força para vencer as tentações e nos dá a garantia da ressurreição. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas para comungar é preciso estar preparado, é preciso ter sido batizado, fazer uma boa confissão, estar arrependido de todos os pecados, ter a intenção de não cometê-los e evitar as ocasiões próximas de pecar. Esses são felizes. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Felizes porque participam deste banquete e felizes porque um dia hão de ressuscitar com ele. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.